Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje as palavras de Jesus causam um certo espanto a cada um de nós. Jesus diz: se a sua mão é causa de escândalo, corta. É melhor entrar no reino dos céus sem uma das mãos do que ir para o fogo do inferno, que não deixa de se consumir com as duas. E Jesus continua e diz o mesmo dos pés. Se o seu pé é causa de escândalo, corta-o. É melhor entrar no reino dos céus coxo do que com os 2 pés ser condenado. E aí Jesus vai adiante e diz dos olhos: se os teus olhos são causa de escândalo, deita-o fora. É melhor entrar no reino dos céus sem um dos olhos do que ser condenado para sempre. Seria muito mais fácil para o padre escapar desse pensamento, fazer outra reflexão e deixar isso por isso mesmo. Porém, se Jesus diz, tem um sentido. Se Jesus diz, é palavra de Deus. O que nós precisamos é entender aquilo que o Senhor está nos falando. O Evangelho de hoje é uma continuação daquilo que nós ouvimos no último domingo, capítulo 9 de São Marcos. No último domingo e também hoje, Jesus fala sobre as crianças. Jesus, no último domingo, fala que nós devemos, que os apóstolos que brigavam para ver quem era maior, deve ser como as crianças. No Evangelho de hoje, Jesus diz: quem escandalizar uma criança, melhor que tirasse a própria vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo a cada um de nós, infelizmente esse é um assunto raro na igreja e em muitas pregações e reflexões. Jesus está dizendo a cada um de nós que nós nascemos para a santidade. No coração do ser humano, no seu e no meu, existe um desejo muito grande de ser feliz. No seu coração e no meu, existe um desejo muito grande de viver. Uma vez eu perguntei em uma missa no Brasil: quem deseja ir para o céu, levanta a mão. E aí, todo mundo levantou a mão. E aí eu continuei perguntando e disse: quem deseja ir para o céu agora, levanta a mão. E aí eu perguntei: mas por que agora não? Não, padre, agora não. Quem sabe daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2. Sabe por quê? Não é porque as pessoas não têm fé. Porque nós temos um desejo no nosso coração de viver. O ser humano quer viver. Por isso que quando a gente está doente, procura um médico, fica preocupado, se fala que tem um tratamento, vai atrás. O ser humano tem 2 desejos infundidos no coração dele que ninguém pode tirá-lo. O desejo de ser feliz e o desejo de viver para sempre. O que nós não percebemos é que esse desejo vai ser saciado apenas com Deus. Sem Deus, o ser humano não é feliz. É por isso que uma pessoa que vive no pecado, ela vive com medo, ela vive assustada. Veja uma pessoa que usa mal o telemóvel. É um medo dos outros verem, é um medo de alguém chegar perto, é um medo de alguém descobrir, é um medo de um falar para o outro e já olha e não é feliz. Porque a felicidade só existe na verdade. Uma pessoa que vive na mentira, ela não é feliz. A felicidade existe apenas em Deus. E sabe esse desejo que nós temos de viver para sempre? Deus não criou o ser humano para morrer. Deus nos criou para viver para sempre. E aqui entra algo lindo: nós vamos viver para sempre se nós estivermos com Deus. Antes de ontem, nós tivemos um momento de formação online, a nossa live. E alguém perguntava assim para o padre: padre, Deus criou tudo que existe? Isso daqui é uma grande armadilha. Eu acho que a pessoa não perguntou por maldade, mas se ela perguntou, é uma grande armadilha que muitos que estão na universidade, muitos que têm amigos que são contra a religião, contra Deus, vão fazer essa pergunta. As pessoas vão dizer assim: Deus criou tudo? E aí você vai cair na armadilha. Criou? O mal existe? Existe, então Deus criou o mal. Então é uma armadilha. Olha, Deus criou tudo? Sim. O mal existe? Sim e não. Por que o mal existe? Porque nós vemos muitas coisas ruins no mundo. Temos o coronavírus que nos tira a música da missa, faz a missa ser mais rápida.
Tem pessoas que estão perdendo a vida. No Brasil, aproximadamente 600 pessoas morrendo por dia. Já foram quase 600 mil pessoas. É no mundo todo. Não é algo só do meu país, é no mundo todo. Então, existem coisas ruins. Mas o mal é a ausência do bem. Desculpa usar termos filosóficos agora. O mal não tem um ser em si mesmo. O mal, ele acontece quando o bem não existe. Então, o mal é a ausência do bem. Uma pessoa que ela está em Deus, uma pessoa que ela está na verdade, ela tem paz. Por quê? Porque o ser humano foi criado para viver na verdade, viver com Deus. Então, o Evangelho de hoje, ele nos dá 3 aspectos da nossa vida que nós devemos ter o nosso coração, a nossa alma, para nós termos paz. O que significa quando Jesus diz, corta a mão? A mão significa, o padre dizia isso na missa de ontem, a mão significa aquilo que nós podemos pegar. A mão significa os bens, a mão significa aquilo que é temporal, a mão significa aquilo que é material. Tenha os seus bens materiais, tenha uma vida segura, guarde dinheiro, dê uma vida confortável para os seus filhos. Não passe dificuldades se você pode ter uma vida tranquila. Mas não ache que por ter um pouco a mais de dinheiro você está seguro. Nossa segurança, ela não vem dos bens que acabam. Nossa segurança, ela vem de Deus. Então é Jesus dizendo, os bens materiais, uma vez um grande santo da igreja disse, as coisas desse mundo são ótimos servos e péssimos patrões. O que isso significa? Se você tem os seus bens como servo, se você tem controle, se você usa-os com sabedoria, se você é o chefe, se você manda, são ótimos. Agora, se eles te dominam, você vive dependente e perde a sua paz. Bens temporais. Jesus nos diz, é melhor jogar fora um bem temporal e ir para o céu do que ir para ele com o inferno. Muitas famílias são destruídas não pelo que falta, pelo que sobra. Veja, muitos de nós aqui tem pais aqui de 40, 50, 60 anos. Um dos grandes erros de muitos pais da minha geração é que esses pais passaram dificuldades quando era criança e não conta isso para os seus filhos. Mostra o álbum de foto que você dividia as coisas com seus irmãos, que era tudo preto e branco, que você tinha dificuldades, que você passou necessidades. Mais atrapalha não ter do que ter. Veja, hoje muita gente fala, um filho está bom demais. Por quê? Porque eu não consigo dar uma vida boa para os meus filhos. Muitos aqui vieram de família de 10, 15, 20. Alguém passou fome? Queridos irmãos e irmãs, os bens desse mundo são excelentes, são criados por Deus, quando nós temos controle sobre eles. Agora, quando nós nos tornamos escravos, Ele nos destrói. Mão, o que significa mão? Corta a mão, se ela está atrapalhando a sua vida. Se alguém quiser entender no sentido literal, não tem problema nenhum, eu não estou... A igreja, pelo que eu sei, ela não se definiu oficialmente sobre isso. Se alguém achar que a mão está ruim, pega o serrote, passa fora, pode, mas eu estou dando uma interpretação que vai um pouco mais profundo. O que significa a mão? A mão é aquilo que eu pego. Se tem alguma coisa que você pega, algum bem material que está tirando a sua paz, corta fora. Segundo, perna, ou melhor, os pés. Se o teu pé te leva para o inferno, corta o seu pé. O que significa o pé? O pé significa onde nós podemos ir, onde nós podemos caminhar. O pé significa a nossa liberdade. A liberdade mal usada, ela nos destrói. Ser livre, dizia Santo Agostinho, não é fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero é escravidão. Ser livre é fazer aquilo que é certo. Dava também esse exemplo ontem. Imagine uma pessoa que diz assim, eu sou livre, bebo uma garrafa de vinho por dia. Eu sou livre, fumo um maço de cigarro por dia. Você não é livre, você é escravo do seu vício. Isso não é liberdade. Liberdade é uma ação que nos possibilita continuar agindo e fazendo coisas que não nos destrói. Então, nós vamos pedir também essa graça. O que significa cortar o pé? Se tem alguma coisa que você vai
algum local que você vai, alguma coisa que você faz, alguma coisa que mostra que a sua liberdade não está sendo usada, é melhor cortar e perder um gosto, algo que é humano e passageiro, e ir para o céu, do que ter prazeres humanos e ir para o inferno. Por fim, o Evangelho nos fala sobre os olhos. O que significa os olhos? Os olhos é aquilo que nós vemos. E aqui principalmente para os jovens, mas para os adultos. A internet, minha mãe gosta de dizer isso: filho, mas tem tanta coisa boa na internet, agora eu posso te ver, tem a missa lá em Macau e eu te vejo, parece que a gente está conversando, a gente pode conversar, a gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode falar em tempo real. Filho, eu posso acompanhar a novena, tem tanta coisa boa. Fala: mãe, louvado seja Deus que a senhora é pura, mãe, mas tem coisa que também não é tão boa não precisa nem saber, nem vai atrás. Tem coisas que também não são boas, principalmente coisas que destroem a nossa pureza. Quando nós vemos, e aqui se não ouve do padre vai ouvir no mundo, ou vai cair na cilada do inimigo de Deus. Quando nós vemos algo, e os homens sabem disso, eu tenho cabeça de homem, coração de um homem que é de Deus, e agora eu posso falar mais em relação ao masculino. Quando nós vemos, os homens vão entender rapidamente o que eu estou dizendo. Quando nós vemos algo que nós não deveríamos ver, aquilo fica na nossa memória e não sai. Aquilo fica destruindo, aquilo é um veneno, aquilo é um câncer, aquilo é um câncer. Aquilo faz você ver aquilo que é uma criação de Deus, principalmente as mulheres, não como um ser belo, mas como um objeto de prazer e de desejo. Olhos, corta, evita. Uma pessoa disse: padre, eu não tinha forças. Eu digo: meu filho, seu problema não foi só o ato que você cometeu, foi a maneira que você foi deixando as coisas acontecerem. Em algumas mensagens desnecessárias, alguns toques, algumas conversas desnecessárias. Vai dar errado. Quantas vezes eu digo para eu mesmo como padre, eu faço a seguinte pergunta: Padre Pio faria isso se ele estivesse no meu lugar? Padre Pio faria isso se eu estivesse no meu lugar? Você que é homem, eu sei que tem pessoas que deixam de participar da missa na Sé porque acham que o padre Daniel é duro. Problema nenhum. Eu não fui ordenado padre para omitir a verdade. Eu quero ajudar vocês a serem santos. Você que é homem, você deve perguntar sempre para você: São José, se estivesse no meu lugar, faria isso? Esse é um comportamento digno de São José? São José olharia com esses olhos que eu olho? São José veria isso que eu vejo? São José mentiria como eu estou mentindo? Faça essa pergunta: São José faria? Não, padre, não tem problema nenhum, São José faria. Opa, vai adiante. E você que é mulher, pergunte a você mesma: Nossa Senhora no meu lugar faria isso? E aí você vai dizer: padre, faria. Opa, vai com Deus. Não faria, peçamos a graça de mudarmos. Queridos irmãos, queridas irmãs, como que isso pode acontecer? E aqui o padre vai para a segunda parte da reflexão e depois nós encerramos. Padre, como que eu posso alcançar esta santidade, ter um coração de criança, como o Evangelho nos faz, o Evangelho nos pede? Existe algo que a igreja nos diz, principalmente nos escritos de São Paulo, que se chamam virtudes teologais. As virtudes teologais são como uma construção espiritual que nos santifica. Padre, o que é virtude teologal? O que é uma construção espiritual? Imagine um prédio de 3 andares. Você precisa construir um prédio de 3 andares. Deus pede a sua vida espiritual, a sua vida para Deus. O objetivo da sua vida é construir um prédio de 3 andares. Quais são esses andares? O primeiro se chama fé. O segundo se chama esperança. E o último se chama caridade. Qual que é a relação entre eles? O que é a fé? A fé, eu acredito que sem exceção nenhuma, a fé todos nós temos. Na verdade, todos que são batizados têm os 3, alguns mais desenvolvidos ou não. Todos nós temos a fé. A fé não é algo muito grandioso. A fé é fantástica, mas a fé não é algo muito extraordinário. Se a gente não tivesse fé, nós não estaríamos aqui. O problema não é a fé, a gente acredita. Agora, até o demônio acredita. A fé não é um grande ato.
O mais difícil de todos é chegar na caridade. Então vamos fazer esse processo rapidamente. O que é o essencial em relação à fé? O essencial em relação à fé, eu me sentir amado. Eu me sentir amado por Deus. Muitas vezes nós pensamos que o amor de Deus é universal. Deus ama todo mundo. O amor de Deus, ele não é universal. O amor de Deus é particular. Deus nos ama como pessoas únicas e singulares. Se existisse só você no mundo, Jesus morreria na cruz para dizer que Ele ama. Se existisse só você no mundo, Jesus faria e passaria tudo aquilo que Ele passou, que Ele não precisava. Foi a forma que Deus encontrou para mostrar a cada um de nós que nós somos amados. O amor de Deus, ele é particular, ele é pessoal. Quando nós sentimos esse amor na nossa vida, nós queremos responder. Quando nós sentimos esse amor na nossa vida, nós queremos devolver. E qual que é a maneira, daqui a pouco nós vamos para o segundo andar desse prédio, qual que é a maneira de nós devolvermos esse amor a Deus? É amando. E como que nós amamos a Deus? Amando o nosso próximo. São Tomás de Aquino diz que existem duas formas de amor. Existe o amor natural e o amor sobrenatural. Nós começamos amando as pessoas e sem perceber nós vamos amar a Deus, porque amando as pessoas nós amamos a Deus. E aí quando nós pensamos, padre, qual a relação entre a fé e a caridade? Existe uma relação chamada esperança. Eu acredito e eu amo o próximo. Por quê? Porque eu espero um dia estar com Deus. A motivação, a razão da minha vida é um dia estar com Deus. Façamos nossa oração e peçamos esta graça. Que Deus nos ajude a controlarmos a nossa mão, os nossos bens passageiros. Peçamos esta graça, que Deus nos ajude a controlar os nossos pés, a controlar a nossa liberdade. São Paulo dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Que Deus nos ajude a controlar os nossos olhos, aquilo que nós vemos, para termos um coração puro. Pecado não está em pensar em desejar. Pecado está com aquilo que nós vamos fazer, com a tentação, que em vários aspectos, principalmente nesses três, podem vir na nossa vida. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude.